Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos assistir no canal do YouTube, nos ouvir no Spotify e também nos seguir lá no Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui Tayane Braga, que é enfermeira especialista em estomoterapia, não é isso, Tayane? Isso, boa tarde, obrigada pela oportunidade, né? Claro, Tayane, a gente fica muito grato, porque a gente vai falar sobre um tema hoje que é feridas, problemas de pele e de vida, não é isso? Tayane, primeiro queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Tá bom? Muito mesmo. Eu venho sempre falando aqui, tô até repetitivo, que os dias hoje da gente, eles estão tão corridos, né? Cada vez, é como se os dias estivessem cada vez mais curtos. É verdade. E as nossas atividades cada vez mais longas. E aí a gente, quando pega um tempinho ali para falar sobre fazer algo diferente, que é a gravação de um podcast, você tira um tempinho ali do seu dia já tão corrido para vir aqui, a gente fica muito, muito grato. E para falar de um assunto, Tayane, que eu acho que muita gente tem dúvidas, né? Sim. É sobre feridas. Primeiro, a questão da você é estomoterapeuta, né? Isso. E a gente estava falando um pouco aqui antes, que quando me passaram essa especialidade, a gente pensa que é sobre estômago, né? Mas não, né? O que seria a estomoterapia? Bom, a estomoterapia, ela é uma especialidade da enfermagem, né, que ela tem 3 especialidades, ela trata de 3 causas, né? As estomias, que são aberturas que os médicos fazem na barriga dos pacientes para que ele faça suas necessidades por um dreno, né? Uma bolsinha, que a Preta Gil também já até usa e tudo, né? A colostomia? Isso, a bolsa de colostomia, né? Isso, ali é uma estomia. Certo. Né? Além de tratar também as incontinências urinárias e fecais, né, que são da parte da estomia, a gente também trata as feridas, né, feridas crônicas, seja por diabetes, seja por hipertensão. Não necessariamente feridas ali nessa região da bolsa. Feridas em geral. É feridas em geral. Então vocês são especialistas nessa questão da bolsa de colostomia, né? Isso. E também de alguma ferida que apareça na pele, em qualquer lugar da pele. Qualquer lugar da pele. Perfeito. Inclusive as feridas que aparecem em volta da bolsa também. Porque aparece. Instalação de bolsa, né, o cuidado, limpeza. Então tudo isso pode trazer uma ferida também para aquele lugar. Então tem que ter todo um cuidado. Todo um cuidado. Tem que ter um acompanhamento de um profissional. E o profissional também pode orientar o cuidador ou o próprio paciente. Porque muitas vezes o próprio paciente faz a limpeza da bolsa. Ele consegue fazer, Consegue. Hoje muita gente tem, né? Assim, consegue ter uma vida. O Bolsonaro, né? Teve uma época que ele levou, quando levou aquela facada, aí ele. Agora mesmo ele estava também passando um procedimento, ele utiliza. Ele teve uma infecção, né? Abdominal, então foi necessário fazer esse procedimento. E acompanhando com um profissional capacitado, você não tem nenhum problema, você consegue ter uma vida normal. Sim. Né? Então, assim, é um pouco estranho no começo, porque é uma coisa nova. Né, que às vezes vaza, você não tem conhecimento ainda. Dependendo de como colocar, né? Isso, exatamente. Muitos pacientes não têm condição de pagar um enfermeiro para lhe acompanhar. Sim. Então, às vezes, a orientação não está também tão alinhada. Então, tem que ter um pouquinho de paciência também, né? Por isso que não é só uma ferida de pele, né? Ela vai além da pele, né? Ah, por isso do tema, né? Então, isso. Então você trabalha com a questão das bolsas, né, de colostomia, e também com feridas ocasionadas pela bolsa e também de uma maneira geral no corpo todo. A minha especialidade maior é em outros tipos de feridas, né? Feridas causadas pela diabetes ou pela hipertensão, traumáticas também. Trato muito acidente, sutura, eu trato tudo que envolve feridas. Tudo que envolve feridas. E existe diferença de feridas, por exemplo, você falou de acidentes, você leva um corte, né? Um copo na sua casa de vidro quebra, você leva um corte aqui no dedo. Sim. E ali
aquele corte, ele vai cicatrizando, aquilo se torna uma ferida, aquilo já é uma ferida. Isso, ali já é uma ferida. Existem vários tipos de feridas, né? Pronto. Existem as feridas traumáticas, que são essas, né? Você se cortou, ou você cortou com a faca, são traumáticas, né? Feridas traumáticas é aquilo que de alguma forma ocasionou ali um problema na sua pele, certo? Existe a lesão por pressão, que é o paciente que está acamado, que não consegue mais se mexer. Então, aquela lesão é justamente da pressão do corpo dele sobre a cama. Existe esse tipo de ferida também. Existem feridas de queimaduras, existem milhões de tipos de feridas que se tornam crônicas, né? E podem permanecer muito tempo na vida do paciente, né? Porque aí, além das diferenças de feridas, né, como você falou aí, existem também a ferida que é crônica e a ferida seria ferida passageira, vamos dizer assim. Isso. Porque a ferida, essa por exemplo, do que eu falei, você se corta, se torna uma ferida, Sim. mas aí ela é tratada e ela só... Mas ela pode se tornar crônica. Aí é. Sim, porque muitas vezes, sem o acompanhamento de um profissional, você vai botar qualquer pomadinha ali, vai ficar bom, e às vezes infecciona. Então, essa ferida aqui foi um cortezinho, pode aumentar de tamanho e virar uma ferida crônica, né? Que pode durar meses até anos. É mesmo? Isso. E quando é que a gente percebe que uma ferida é crônica? Pronto. A ferida crônica é uma ferida que não cicatriza por mais de 6 meses. Né? Você está tentando fechar, está usando de tudo, todo tipo de medicação, e ela não melhora. Né? Então, isso é uma ferida crônica, que leva mais de 6 meses para cicatrizar. E aí entra o trabalho do estomaterapeuta, né? Para minimizar esse tempo, otimizar esse tempo, né? Mas 6 meses já é muito, né? Você Muito. passar 6 meses ali com a ferida. Muito. Com a ferida Eu já. tenho um paciente com anos, 30 anos de ferida. É mesmo? Sim. Tayane. É mesmo. Sim. E o que é que causa a ferida ser crônica? Porque normalmente uma ferida ela tem um tempo, né? Sim. Ela vai cicatrizar até aquela casca que se forma, né? Sim, A casca da ferida. sim. Quando a gente é pequeno, a gente até tira, vai tirando ali. E quando é que ela se torna crônica? Assim, qual o motivo de ter feridas crônicas? Olha, existem inúmeros fatores, tanto extrínsecos ao paciente quanto intrínsecos, né? Que dependem dele. Doenças de base, como a diabetes, a hipertensão, a alimentação, que é essencial. Paciente que não se alimenta bem, ele não tem uma cicatrização boa, né? Medicações, uso de medicações, o jeito que ele troca o curativo, o que ele usa ao trocar o curativo. Então, tudo isso determina o tempo da ferida, né? Quanto ela vai durar, se ela vai melhorar ou não. Você falou de alimentação. O que seria uma alimentação que pudesse ocasionar um Uma problema boa com a ferida? suplementação de vitaminas seria ótimo. Mas, tipo, a alimentação que piora muito as feridas, né? Alimentos remosos, o camarão, lagosta, alguns peixes, mesmo. tipo cavala, são remosos para quem tem ferida. Dependendo do tipo de ferida, o ovo também é bem remoso para esse tipo de paciente. Carne vermelha. Então, a bebida alcoólica, né? O álcool, ele é extremamente inflamatório e meio que recomeça a ferida, né? A ferida está melhorando, o paciente ingere bebida alcoólica e o álcool, ele elimina as cicatrizações boas da ferida, ele elimina a parte de células boas, né? Ou seja, aumenta radicais livres na ferida. Então, essa ferida vai abrir, vai inflamar e vai aumentar a umidade. Então, são muitos fatores. Porque eu vendo, quando você tem um corte, o normal é ter uma cicatrização, né? Assim, ele vai estancando o sangue. Eu lembro quando eu estudava que tem o sangue, ele vai colocando ali alguns... A coagulação, né? Vai coagulando aquele sangue. Na nossa época, a gente só colava assim e já... Rapaz, eu cheguei um tempo, quando eu jogava, às vezes acontecia muito, ralava o joelho, o dedão do pé, né? Você jogando assim na terra e tudo. A gente jogava areia. Fez isso, Tony? Mas a gente jogava areia e para estancar ali o sangue e continuava jogando, né? Sim. Por quê? Porque aí, assim, existe o coágulo, né, que vai formando justamente para o sangue não continuar. Mas, normalmente, a ferida, ela ia se cicatrizando, né? Sim. Então, tem alguma coisa interna dentro do corpo. Tem alguma barreira. Uma barreira que está evitando que esse coágulo aconteça. Exatamente. É isso?
até no seu próprio sangue, né? Os exames laboratoriais são muito importantes. Boa. Às vezes você tá com anemia, às vezes você tá com uma infecçãozinha no sangue, que a gente não sabe o que é ainda, mas no exame de sangue a gente descobre a causa. Né? Por que aquela ferida não tá evoluindo, por que ela não tá melhorando, né? Pronto. Então a ferida, ela tem fases, né? Tem a fase inflamatória, fase de remodelamento. Na fase inflamatória tem aquele sangue bem vivo, tem a infecção que ela vai tentando se evoluir para melhorar. E na de remodelamento ela vai simplesmente fechando, né? As camadas da pele vão se refazendo. Então, se as barreiras não estiverem alinhadas, ela realmente não vai melhorar. E aí entra... que ela procura, aí qual é o profissional que ela vai? Ela vai direto para uma enfermeira estomoterapeuta como você, ou ela tem que passar por nós algum profissional para ser indicado com você? Como é que funciona? Nós temos um atendimento multidisciplinar, né? Geralmente vem para nós, enfermeiros estomoterapeutas, dependendo do caso, a gente encaminha ao cirurgião vascular. Porque ele também trata esse tipo de lesão, ele vê se tem alguma obstrução, porque também tem isso. Por exemplo, pacientes que têm ferido nas pernas, né? Que são as úlceras. Sim. Ele tem uma obstrução de veia. Então, o enfermeiro não consegue tratar a causa se não tiver alinhado a um médico vascular, um cuidado multiprofissional. Né? Então, a gente consegue fazer o cuidado junto com o cirurgião vascular. E você já faz essa triagem também para saber o que é que vai para ele. Exatamente. Tá certo. E aí, Tayane, quando você percebe que você tem uma ferida, a ferida não está cicatrizando da maneira que é para cicatrizar, ou quando cicatriza fica inflamada, como você falou, e ela passa uns meses, até 6 meses, né, para ser uma ferida crônica. Mas a pessoa passar 6 meses com essa ferida, ela vai ter feito alguma coisa para tentar melhorar, né? Com certeza. E aí, qual é a orientação? Né, assim, para quem está nos acompanhando, olha, realmente tem gente que pode estar se identificando, né? Sim. Eu tenho realmente uma ferida aqui que ainda não sei, porque quando a pessoa já sabe algum problema de saúde que ela tem, como diabetes, né? Sim. Normalmente diabetes tem umas feridas ali que não cicatrizam, mas ela não sabe. Como é que ela tem que proceder? Pronto, geralmente pacientes que são diabéticos, hipertensos, né? O primeiro passo para a evolução de uma ferida é o equilíbrio da doença. A doença precisa de estar controlada, né? A glicemia controlada, a pressão controlada, porque a glicemia estando descontrolada, a ferida não vai evoluir. Né? Então, assim, às vezes o paciente diz, meu Deus, eu tô fazendo de tudo, essa ferida não melhora. Mas o paciente come de tudo, o paciente bebe. Né? Existem fatores psicossociais envolvidos também. Né? Às vezes, algum familiar que o paciente... Eu tenho paciente, já tive pacientes que pioravam a própria ferida por medo de perder a união dos filhos ali em volta dele. Não entendi o que é que ele faz. Ele não deixava a ferida cicatrizar. Não deixava. Melhorar. Ele via que se a ferida cicatrizasse, ele ia ter os filhos longe de novo. Porque devido à ferida, os filhos estavam indo visitar. Os filhos estavam perto, ali acompanhando e tudo. E na cabeça dele, ele pensava que não, se a ferida melhorar, meus filhos vão embora. Meu Deus. Então, são fatores realmente psicológicos também, que envolvem uma ferida, né? Por isso que não é só um problema de pele, é um problema psicossocial, é de vida mesmo. Assim, quando eu vi o tema, né, feridas, problemas de pele e de vida, porque realmente você ter ali uma ferida crônica, ela impacta psicologicamente na pessoa. Né? Na autoestima, né, na dependência. Tipo, você é uma pessoa independente, você trabalha, de repente você se vê dependente dos filhos, ou de um cuidador. Você não consegue tomar banho sozinho, né? Você tem que trocar o curativo. Financeiramente também, porque não é barato, né? São cuidados que realmente demandam dinheiro. Então, assim, são fatores que realmente fazem o paciente estressar. E o estresse também aumenta o cortisol, também piora a ferida. E piora a ferida. Sim. É isso? Tá tudo interligado. Certo. E aí, então, quando ele vê uma ferida que ele não consegue, que não melhora. Sim. Então, aí ele vai no profissional, e aí quais são os primeiros cuidados que tem que se fazer para esse paciente, vamos dizer assim, de primeira viagem, né? Que está iniciando com essa... que percebeu que não está conseguindo melhorar essa ferida. De primeiro contato, a gente passa exames laboratoriais para ver como é que está o sangue desse paciente. Dependendo da localização da ferida, se for na perna, a gente faz um exame que se chama Doppler,
né? Esse exame vê se tem alguma obstrução de artéria, de veia. A gente já consegue ver, porque eu tenho, inclusive, o Doppler portátil. Né? Não é o ultrassom, como o do vascular, mas a gente já consegue detectar pelo som do pulso da veia, né? Se tem alguma obstrução, alguma coisa. Fora isso, a gente também faz a limpeza da ferida, né? E eu também uso a laser terapia, que é uma terapia adjuvante, que trata também, acompanha esse tratamento. Ou seja, ela acelera a cicatrização da ferida. A laser terapia, ela aumenta a chance da ferida de eliminar bactérias. Então, ele mata em 50% as bactérias que existem ali naquela ferida, só com a luz do laser. Já lá no atendimento. No atendimento. O meu atendimento já tem incluso esse tratamento. Né? O paciente já sai tanto fazendo diretamente na ferida, quanto o ILIB, que é uma terapia que a gente coloca na artéria radial, o laser, e ele vai limpar o corpo do paciente, vai purificar os radicais livres que existem no corpo do paciente, ou seja, vai desinflamar o corpo, ajudando também na ferida. E, assim, tem pacientes que tem uma ferida, mas tem pacientes que têm várias feridas? Tem pacientes que têm mais de 3, 4 feridas em vários locais do corpo, até por uma deficiência no sangue também. Tem pacientes com anemia, pacientes com leucemia. Diabetes, né? A diabetes também. A neuropatia diabética, né? É uma doença que o paciente tem nos pés, né? Aquele excesso de calo, né? Aquele pé ressecado. Então, ali abre uma ferida, e não só uma, né? Várias. Você fala aí do pé de calo. Calo entra como uma ferida? Seria uma ferida? Sim, ele se torna uma ferida porque ele fica duro por fora, mas por dentro ele é muito molinho. E por dentro tem uma bactéria. Então a gente tem que eliminar aquela dureza, né? Eliminar aquele calo. Tem que tirar o calo. Tirar para que o pé volte a tentar cicatrizar normalmente. Então, e aí existem outras doenças fora isso também. Existe a verruga plantar. O olho de peixe, né, como é conhecido, que é viral. Ele é uma bactériazinha que parece um olho de peixe, mesmo o olho de peixe, um animal mesmo. E aí o profissional tem que tirar com o bisturi até ficar uma pelezinha fina. E a gente faz o uso do ácido também para queimar aquele vírus, né? E ele não voltar a nascer novamente no pé. E quais são as outras? Então seria o calo, esse olho de peixe que chama. Pé de atleta, que é aquela micose, né? Tem a larva migra, tem o bicho de pé. O bicho de pé, bicho rapaz, de pé. O bicho de pé é o novo. Bicho de pé. Eu já tratei crianças com os dois, larva migra e bicho de pé. O que é larva migra? Eu não sei o que A larva migra é o que chamam de cobreiro, né? Aquela micosezinha, quando você pisa no cocô do cachorro, do gato e tudo. E aí ele vai andando no pé, né? Fica tipo uma cobrinha andando no pé. Mas interno, dentro do pé? Isso, né? Embaixo da pele. Embaixo da pele, Isso. É mesmo? E coça e dói de uma... É uma coceirinha maravilhosa. Meus pacientes amam ficar mexendo, Coçando. abrindo com agulha. E não pode. A laser terapia é o principal tratamento para isso. E aí é tipo uma cobrinha. É um parasita, né? É um parasita. É um parasita. Fica dentro ali do pé andando. Isso, exatamente. E aí o bicho do pé eu lembro, já tive quando a gente o bicho de pé, ele forma uma bolsinha, né? Onde ele bota escura, os ovos, né? Ele deposita os ovos. E aí o profissional tem que saber tirar de uma maneira que saia exatamente tudo bem inteirinho. E o paciente fica sem nenhum ovinho dentro do pé, senão nasce de novo. Porque é um parasita também. Sim. Como é que pega o bicho do pé? Porque o cobreiro... Do mesmo jeito, em areia da praia, né? Areias contaminadas. Geralmente tem vários lugares que você pode pegar bicho de pé, né? Principalmente praia, né? Praia a gente vê muito. O pessoal vai pra fazenda, vai pra algum lugar que tenha muita areia e que tenha bicho, né? Animal, faz xixi e tudo. E aí pode pegar. E em relação ao pé também, a questão, tem aquele pé diabético, né? Tem pessoas que têm diabetes que perdem o dedo, né? Que isso se caracteriza também uma ferida? Sim, que pode ali é uma má circulação, né? Dos pés, da circulação sanguínea mesmo. Ou seja, ela vai para os pés e volta. A nossa panturrilha é o nosso segundo coração. É a nossa bomba principal de retorno do sangue. Então, esses pacientes, eles não conseguem ter esse retorno bom. Então, o sangue fica parado nos pés. E aí, tem horas que o pé não aguenta de tanta pressão, tem muito sangue ali, e acaba abrindo uma ferida lá. Aí abre uma ferida. Isso.
E aí pode gerar, por exemplo, porque eles perdem o dedo, né? É, porque necrosa, né? Isso. E essa necrose vem de quê? De falta de tratamento mesmo, às vezes conhecimento, né? De como não saber tratar uma ferida, né? E a ferida tem fases, então ela passa de uma fase limpa, contaminada, até a necrose. E na necrose, muitas vezes, o profissional de enfermagem não pode fazer muita coisa, né? A não ser encaminhar para amputação. Para amputação. Isso. Já, né? E aí ele trata o pós, né? O coto, né? Quando tira o dedo, e aí a gente trata o pós para que feche aquela ferida. Aquela ferida que ficou. Isso. Porque pode dar problema também, né? Pode. Porque ele já tá com problema ali de cicatrização. Pode, até né? nos pontos, os próprios pontos, né? Se chama deiscência cirúrgica. Os pontos, eles se abrem, né? E aí pode formar outra ferida. E aí tem que ter um cuidado muito... Menina, é um mundo, né? Eu trato pós-parto e pós-operatório também, né? Mulheres que têm filho também, tem a cicatriz, né, da cesárea. Da cesárea, né? Então a gente trata também a mama da mulher que dá de mamar, né? Que tem uma mama bem fragilizada. Sim, porque o bico do peito vai ficando Fica rachado, ferido, machucadinho. Né? Então o laser, ele atua principalmente nessa parte, para recuperar aquela pele. Então, o laser que você... Como é o nome do laser que você falou? É a laser terapia. Laser terapia. Que você coloca no local afetado e ajuda a regenerar aquela pele, consequentemente diminuindo a ferida. Ela ajuda a desinflamar a pele, ela ajuda a regenerar as camadas que estão afetadas pela ferida. Né? Então, assim, se uma ferida leva 30 dias para cicatrizar, com 15, o laser estando presente, ela cicatriza. Então, ele diminui bastante, assim, o tempo de ferida dos pacientes. A ferida é do corpo todo, né? Ferida pode dar em qualquer parte do corpo. Lugar. A gente já viu aqui feridas que podem dar nos pés. Tem a questão da diabetes também. Sim. A ferida da cesárea da mulher, que também pode ser com a laser terapia você ajudando ali, né? Pode sim. Tem muitos curativos tecnológicos hoje no mercado, tem mais de 2.000 coberturas que tem uma medicaçãozinha nelas que ajuda a tratar essas feridas, né? Junto com o laser. Né? Agora o paciente precisa ser orientado com o profissional sobre a cobertura correta, o tratamento correto, né? O uso de pomada, às vezes o paciente, não, vou passar essa pomadinha aqui, vai melhorar. E piora. Né? Então tem que ter muito cuidado nessa parte. Né? Pronto, aí também na própria mama, né? Com Isso. Ali quando ela tá dando de mamar. E na face tem alguma... O laser também pode tratar as acnes na face. Eliminar aquela acne vulgar, aquela acne adulta, né? Que tem aquela massa, né? Sim. Ela também vai tratar essa parte. Dores de cabeça, porque o laser, ele tem 2 lasers. Tem o laser vermelho, que é um laser mais superficial, que ele vai atuar na tua pele, ali na tua ferida, e o laser infravermelho. Ele vai atuar até a camada de músculo e osso. Então, o paciente está se queixando de dor de cabeça e tudo, o laser também pode ajudar nessa parte. Não só na ferida, né? Mas na saúde como um todo. Em doenças, assim, de infecções sexualmente transmissíveis, né? Porque tem dessas doenças que causam lesões na pele, né? Entra também? Entra como ferida? Entra sim. Entra como ferida também. E aí, dependendo do tipo de doença que seja, tem um tipo de dose do laser para cada lesão. Então, se o paciente tem lesões por HIV, dependendo de seja herpes zoster, que é tipo aquele cobreiro que chama também, né? Que é um monte de bolinhas. Tem uma dose para aquele tipo de ferida. Então, não pode ser qualquer dose. Né? Não existe uma dose para todas as feridas, né? Cada ferida tem sua dose. Tem sua dose. E o profissional tem que estar habilitado para administrar essa dose. Quando eu lembro, quando eu era pequeno, tinha uma coisa que eu não sei se existia já ainda, Tayane, que é aquela... O pessoal chamava popularmente de impinja. Sim. Existe, tu lembra disso? Existe a impinja é como se fosse a micose, né? Que ficava aqui no braço e ficava grande aqui, né? Você coçava. Hoje eu quase não vejo. Eu também, será que não existe mais, não? Acho que existe, mas eu assim, eu quase não vejo. Mas era um negócio meio feio. O que eu tô vendo bastante, cicatriz até... ultimamente eu tô tratando bastante a doença da mão, pé, boca.
A mão pé boca da criança, isso, né? eu tô tratando bastante mão, ultimamente, pé, boca, principalmente no começo do ano, né? Que é mais quente, tem a Sim. chuva e tudo. Tô tratando demais esse tipo de lesão. Porque ela fica cheio Cheio de pápulas, cheio de feridinhas. Feridinhas nas mãos, na né? boca, no pé. E é só criança que pega, é? O adulto o também? adulto também pode pegar, pegando, principalmente porque passa da criança, né? Também, então, no adulto dá febre, né? As mães falam, Tayane, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu tô com febre, eu não tenho nem força pra cuidar do menino. É eu e o menino doente. Aí o laser também, a laser terapia também ajuda. A laser terapia entra aí recuperando e matando esse vírus mais rapidamente. Aí ele vai... Ele diminui o tempo de doença. É bem legal. Mas fica na boca também, não tem problema não? Fica, não tem problema. problema Passar o laser na boca, não, o laser ele entra, ele tem uma cânula, né? A gente protege ela e ele entra e vai em cima da lesão. Dentro da boca. Dentro da boca. Olha só que interessante. É bem legal. A gente usa o óculos de proteção, né? Porque é um laser bem forte. E aí a gente coloca em cima das lesões mesmo. Geralmente aqui nas bochechas, por dentro, né? Ou na gengiva. A gengiva da criança fica muito afetada. E a gente coloca em cima. E aí vocês vão colocando. Em cima. Em cima da ferida e vai melhorando. Exatamente, vai melhorando. Com quanto tempo você vê resultado nessa terapia, Tayane? Dependendo do tipo de lesão, se for a síndrome mão-pé-boca, 3 sessões a gente vê uma grande diferença. Na primeira, a mãe já diz, nossa, o bebê já tá dormindo melhor, né? Chora menos, porque relaxa, né? É uma terapia que faz o relaxamento também da criança, né? Boa. Além de parar a dor, a inflamação diminui na primeira sessão. Mas dependendo do grau da lesão, às vezes 3 sessões, 4, depende muito do tipo de lesão. Há um intervalo entre uma sessão e outra, mais ou menos de quanto tempo? Um dia. Então você pode fazer uma hoje e amanhã fazer outra. Pode fazer uma hoje, aí amanhã dá um descanso, no outro dia faz de novo. Então em uma semana você faz as 3 sessões. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, você pode fazer. Isso serve para todos os tipos de lesão? Ou só para mão, pé, boca? Não, nem todos, né? Tem feridas que a gente precisa fazer todos os dias. Depende muito do tamanho também da ferida. Né? Então, tem pacientes que querem que eu vá todo dia fazer o laser. Nem todo dia a gente pode fazer, porque o paciente também tem pressão alta. E o laser, ele aumenta a circulação do sangue. Né? Então assim, a gente tem que avaliar tudo isso. Você disse que ele dá um relaxamento, é? Sim. Então é por isso que eles querem também, né? Eles adoram, porque eles veem melhora mesmo, eles confiam na terapia, né? E a ferida dói também, né? Então se dá um relaxamento, então... Com certeza. Então, tem feridas que não doem tanto, porque o paciente perde a sensibilidade, né? Com o tempo. Mas tem feridas que já doem muito, né? Desproporcional ao tamanho da ferida, a dor, às vezes. São as feridas arteriais, por exemplo. Quando a gente tem uma obstrução na artéria, a ferida é bem pequenininha, mas a dor do paciente é assim, nível 10. É mesmo? Por conta que é uma artéria que está obstruída, né? Então, existem 1000 graus de dor também. E aí o paciente às vezes não aguenta. Não, Tayane, eu quero fazer 5 sessões de laser essa semana, pelo amor de Deus. A gente tem que dosar e saber como aplicar isso na vontade também, não só do paciente, né? Claro, tem que ter a segurança dele, tem que ter a segurança, exatamente. E aí... melhora a dor também nisso, por isso que eles querem, né? Também. E não só melhora a dor, quando melhora a lesão mesmo. A lesão. Né? Tanto na lesão, quanto no corpo em si do paciente. Entendo. Na cabeça, Tayane, tem algum tipo de... assim, no couro cabeludo mesmo? Que no couro cabeludo, eu tratei queimaduras de sol, já, que o paciente teve, porque ficou exposto ao sol. Sim. E a gente tratou também com laser. Né? Mas assim, a ferida da caspa, o paciente coça faz uma ferida, o laser também pode atuar nessa parte. Ele pode atuar em qualquer lugar. A única uma contraindicação do laser é um paciente que está com câncer ativo. Né? Então, assim, por quê? Porque o laser, ele promove o remodelamento das células. Então, as células vão aumentar. E aí uma célula cancerígena... Isso. Então, assim, eu posso fazer um paciente com câncer? Posso. Mas não na lesão que está com câncer. Né? Por exemplo, o paciente tem uma lesão na perna que é cancerígena. Não posso fazer diretamente na lesão, dependendo se for dali, né? Ah, não, é uma leucemia. A ferida é por conta da leucemia. Então, eu posso fazer na lesão. Então, depende muito do tipo. Entendi. Né? Você não pode o câncer ser
aquela ferida ser o câncer e você ir lá, porque Isso. aí você vai estar Eu vou ajudando, multiplicar, você vai estar exatamente. ajudando a danada da célula. É Exatamente. verdade. E você falou da cesárea, né, ali que você ajuda também. Em cirurgias, em feridas de outras cirurgias também você atua. Também, né? a mastopexia com silicone, né? Eu trato muito. O que é mastopexia? A mastopexia, ela é a suspensão da mama, Ah. né? O cirurgião, ele sobe um pouquinho a mama da paciente e coloca um implante de silicone. Né? Então, tem essa... É uma cirurgia plástica? É uma cirurgia plástica. Aham. Cirurgias plásticas também, o laser pode ajudar. Então, eu trato muito esse tipo de lesão, porque a maioria das pacientes faz a deiscência cirúrgica, né? E aqui embaixo, geralmente, porque fica suado, ou porque não tratou direito, ou molhou a ferida, né? Deixou a ferida descoberta. Não existe isso, a ferida precisa respirar. Não existe isso. Não Eu já existe ouvi isso. falar mesmo isso. Pois é, não existe isso. Ferida não precisa respirar, não. Não precisa, ela não tem... ela não tem um pulmão, A né? pobre da ferida vai ficar sem oxigênio. Então, os pacientes, não, eu deixei assim, porque para ela respirar um respirar um pouquinho, é. A gente tem mania de Então, falar isso, né? acaba prejudicando também o cuidado. Né? O profissional habilitado, ele é extremamente necessário nessa parte. E acredito eu que ajuda no tratamento, assim, ajuda na cicatrização, então. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Rapaz, porque você falou aí de cirurgia plástica, eu já vi tantas coisas feias, né, Nascido, assim, porque ficam uns hematomas bem fortes, né? Fica. Lipoaspiração, rapaz, você Sim. fica com a barriga toda vermelha. Fica. E aí você... É necessário drenagem, né? É Isso. necessário muitos cuidados. O pós é o principal. O pós é o principal. Você passar ali, e aí vocês entram também, você entra Sim, também com... também. Se tiver uma lesão, né, a gente trata aquela lesão. Se não tiver, a gente pode fazer a terapia ILIB, que é justamente o laser para purificar o corpo da paciente. Como é essa purificação? Você falou já, mas eu não entendi direito. Você tira os radicais livres do corpo? O laser, Como? ele penetra na tua artéria radial, vai para todo o teu corpo. Mas você injeta? Não, ele é uma pulseirinha que eu coloco. Ah, certo. E aí o biquinho do laser vai na pulseirinha. Já tem um adaptador. Não é nada invasivo com a pele. Nada invasivo. Você deixa a pulseira É super aqui indolor e nada coloca invasivo. aqui, aí Isso. vai soltando... E aí eu coloco a dosagem que eu quero, e aí ele vai soltando naquela pulseirinha e vai diretamente pro seu corpo. E aí soltam substâncias que eliminam os radicais livres. E qual é o problema do radical livre que precisa O ser radical eliminado? livre faz com que o teu corpo inflame com mais rapidez. Ele faz com que o teu corpo adoeça. E ele vem de várias fontes. A fonte de alimentação, o que você bebe, né? Se você usa droga, todo tipo de tudo que a gente ingere, né? Até um perfume pode deixar o teu corpo doente. Né? Então, a gente tem que ver que o laser, ele vai purificar e ajudar que você melhore mais rápido. Né? Então, eu geralmente faço em pacientes que não têm pressão alta, né? Ou então, quando eu faço, eu uso o oxímetro. O oxímetro a gente fica vendo pressão, como é que tá pulso, ali, né? a respiração, os batimentos, para poder estar monitorando e fazendo com segurança. Entendo. E aí ele vai... quanto tempo, mais ou menos, fica soltando essa substância? Dependendo. O tempo tem de 5 minutos, 10 minutos, até 30 minutos. Então, ele pode ficar ali purificando o teu corpo e... E às vezes só isso já resolve, Só isso, às e vezes... você já vê uma melhora depois que termina? Na primeira sessão ele É já vê uma mesmo, melhora. Sim. Na primeira sessão ele já vê uma melhora. Claro que a gente precisa de mais sessões, dependendo da lesão que seja, né? Mas na primeira sessão o paciente já revela que tá bem, que tá respirando melhor. Tá respirando melhor. Isso. A gente pode usar isso sem estar com alguma ferida? Pode. Pois é, porque eu tô Sim. percebendo que ele faz bem, né? Faz bem. Faz bem. Mas não pode também usar muito, Eu né? faço em mim, às vezes eu chego tão cansada, né? E aí eu deito e faço em mim para poder acordar amanhã bem. E acorda melhor. Melhor. Mas tem assim algum limite de uso? Porque eu acho que não pode tem ser. limite, não precisa ter um limite, mas você não pode usar em dias seguidos, né? Como eu tô dizendo, todo dia, né? Eu não posso usar todo dia. Existe um limite de tempo para que você possa fazer o uso do laser. E não é bom, aliás, não é recomendado para quem tem pressão alta, porque ele realmente, em vez de melhorar, ele vai. Ele tem que ser feito com acompanhamento, né? Do oxímetro, pra gente ver se essa pressão tá alterando muito. Se altera, é melhor não usar. Realmente é bem perigoso. Entendo. Essas feridas que, por exemplo, tem gente que tá acamada, né? Tá ali muito tempo internado. Sim.
Como é o nome que dá essa... As escaras, As né? escaras, Isso. exatamente, que vai... Aquilo dali também é considerado ferida, É né? uma ferida, ali é uma ferida por pressão. E é complicado ali, né? Complicado. Porque a pessoa tá deitada, né? Ela tá... Complicado, ela tem que ficar mais horas de lado, né? Tirar um pouco daquela pressão de cima da ferida, né? Tem pacientes que não gostam de ficar de lado, ou tem pacientes que, por estar entubado, não Pois querem, é. não conseguem ficar de lado. Então, existem curativos e terapias que ajudam a eliminar aquela pressão, né? O colchão, existe o colchão pneumático, que ele é um colchãozinho automático, e ele injeta ar, fazendo com que ele se adeque ao corpo do paciente, né? Antigamente a gente usava aquele casca de ovo, aquela com água, né? E hoje é o pneumático, que ajuda a minimizar. Existem pomadas que se chamam barreira. Ela realmente cria uma barreira, ele ajuda a eliminar essa piora da ferida, né? Da pele do paciente, que é tão sensível. Então, existem vários cuidados que a gente pode ter para eliminar assim, a chance de nascer uma ferida, né? É, porque ele já tá ali numa situação já complicada, né? Se ele tá acamado, já é complicado. Então, antes de virar as escaras, né? De chegar nessas feridas, vocês vão tendo já alguns cuidados para procedimentos para evitar. Porque as escaras, elas nascem bem pequenininhas. Às vezes foi um lençol que raspou ali na pele e tudo, aí ficou uma assadura, dessa assadura foi crescendo, a família não sabe, e aí vira aquela ferida que pode caber até uma mão dentro, né? Mesmo, né? Existem feridas que têm uma profundidade muito grande. É mesmo. E isso em um hospital, você consegue até ir acompanhando, né? Porque tem uma equipe, mas em casa é bem complicado. Em né? casa tem que ter um treinamento, né, dos cuidadores. Geralmente é a família do paciente que ajuda, né? Sim. Mas assim, eu tento orientar muito a família do paciente, já que eles querem fazer as trocas, os curativos, porque é bem complicado. Tem o odor, né? Sim. Tem todo um cuidado asséptico a fazer, para não contaminar a ferida de novo. Então é bem complicado, tem que ter um acompanhamento. Um acompanhamento. Isso. Um acompanhamento bem, bem forte. Em relação a bebê, saindo de pessoa acamada e a bebê. Tem bebê também, eu vejo, com muita assadura, né? Sim. Isso é considerado também ferida? É considerado uma ferida. E aí, ao contrário do que todo mundo pensa, todo mundo passa a anistatina com óxido de zinco, né? A pomadinha rosa. Todo mundo passa no bumbum do bebê. Mas é a pomada, né? Tipo hipoglose, essas coisas. Pronto, essa anistatina ela é uma pomada para fungo. Então, ela não é uma pomada apropriada para esse tipo de assadura. Então, existem outras pomadas que são mais apropriadas, inclusive o óxido de zinco é o melhor, que está na minâncora. A minâncora ela é óxido de zinco. Então, ela trata geralmente a pele que está sensível, né? Uma pele arranhada. Então, geralmente, a gente, estudando os rótulos, né? A gente sai um pouco da indústria, né? Consegue facilitar a vida do paciente. Olha só, e aí a gente vê essas pomadas e pensa que elas são as... Mas não necessariamente elas... Não necessariamente, a gente consegue ter outros nomes que são muito bons também e que são acessíveis para o paciente. Mais acessíveis. A minâncora é bem antiga, né? Minâncora, ela tem cânfora, né? Tem besalcônio também, muito bom. E o óxido de zinco, né? Geralmente a gente passa ao redor da ferida. Para quê? Para proteger aquela pele que está íntegra. Né? Então, assim, são muitos estudos, né? Falando sobre ela. Tem o azul de metileno também, que é muito antigo, né? É bem antigo. E o azul de metileno também, ele é um antimicrobiano muito Ainda bom. Existe azul de metileno nas farmácias? Tem na farmácia? Não se vende mais em farmácia, hoje é tudo manipuladinho pelo especialista. Hoje tá aí. E... talco, o pessoal passa talco também, né? No bumbum do bebê. Será que causa algum impacto? Hoje em dia não se passa mais talco, né? Não, hoje em dia existem outros tipos de pomadas até, e fraldas que já nem precisa do uso do talco. Né? Então, assim, o talco hoje eu quase não vejo também. Né? Não é mais necessário. Mas eu lembro que tinha. Porque com as fraldas descartáveis, hoje né, você vai lá, troca. Porque o álcool faz com que o xixi não grude, né, no bumbum. Então, existem hoje produtos que também fazem isso. Não necessariamente o talco. O pessoal passava também maisena, né? Tinha verdade. Maisena, esfriava e colocava lá, cheio de coisas, a cultura popular. Aí saindo do bebezinho indo pro idoso. As feridas no idoso, elas têm um tratamento diferente?
Ou não, assim? Tem, elas têm um tratamento diferente por conta da idade, por conta das doenças que ele tiver, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o tipo de curativo que faz, o tipo de tratamento com laser também, porque também já é um paciente mais debilitado, né? A pele mais sensível. Então, às vezes, a atadura não é o ideal. A gente tem outros tipos de ataduras mais apropriados para a pele daquele paciente, né? Existe uma ferida que se chama skin tear, né? Skin tear é um corte que o idoso tem na pele, porque a pele é muito fina. Sim. Então, às vezes, uma toalha, ele esfregou na toalha, abriu. É mesmo? É. E aí se chama skin tear. E aí essa ferida é uma película. A pele, ela abre e forma uma ferida na carne viva, né? Como dizem coloquialmente. E aí existe um curativo e uma proteção para esse tipo de ferida também. Que aí, mas para prevenir ou para resolver? Prevenir, que é a pomada barreira, alguns hidratantes também, e para tratar já são outros curativos. Curativos não aderentes, que não grudem, né? Geralmente eu peguei um paciente essa semana que veio do hospital com um tipo de lesão dessa, e a enfermeira do hospital colocou uma gaze seca em cima dessa ferida. E aí, quando ele veio trocar comigo, tava grudada. E aí, na hora que eu fui querer tirar, ele começava a gritar de dor. Porque grudou na ferida, Puxa né? Uma vida, ferida que não precisa ter aderência, né? Então, a gente vai com cuidado lá, tentando retirar. E existem curativos não aderentes, justamente para minimizar a dor na hora da troca. Para não grudar. Para não grudar. Deve acontecer muito isso com queimaduras, né? Ah, com certeza. Né? Porque gruda. Com certeza. Que eu vi, acho que eu conversei aqui com a médica, que ela fala de acidentes que podem acontecer com crianças, a gente falando sobre isso. E aí um deles é a queimadura, que é um dos problemas que a pessoa tá queimando, pega aqui, aí o pessoal quer tirar a roupa e gruda, né? Só que já tá grudado, entendeu? É. E aí... Eu já peguei pacientes que estavam dormindo na folha de bananeira, que caíram de moto e estavam dormindo na folha de bananeira porque não gruda. E aí a gente foi tratar e fazer curativos que não grudassem para que ele pudesse dormir na cama mesmo. Sem ser uma bananeira. Eu tomei um susto, ele caiu na moto, ficou na bananeira lá. Não, então ele caiu... Ele caiu de moto e teve aquela raladura de asfalto, né? Que arrancava aquela primeira parte da pele, né? Sim. A primeira camada da pele. E aí ele foi para o hospital fez uma raspagem. Ou seja, raspou ainda mais o que já estava queimado. Pra tirar excesso de asfalto, às vezes tem uma pedrinha, alguma coisa. Né? E aí ele chegou em casa e disse que não estava aguentando deitar na cama. E pegou uma flor de bananeira e deitou e dormiu. Que é mais fria. E não grudou, né? E não gruda. E aí quando eu cheguei lá, tava descoberta a ferida, ele na folha de bananeira. Cheiro de banana pela casa. Assim, e o pessoal tem mania de colocar receitinhas caseiras, mel na ferida. Mel? Já cheguei a ter pacientes que colocam na ameixa. Mas... açúcar. É mesmo? Açúcar. Isso. Mel, ameixa, açúcar, faz uma salada ali. Uma salada de frutas para a bactéria lá se alimentar. E... É um prato minha cheio. vizinha disse que café é bom. E aí, café é bom. Pra quê? Né? Não, na ferida, café é bom. Então... botar pó de café. Pó de café. Já vi de tudo. Água oxigenada, que o Tony tá perguntando. Pronto, a água oxigenada ela é muito boa. De 10 volumes, né? Para feridas que precisem ser desbridadas, né? O que é isso? Feridas que precisam de uma limpeza mais efetiva. Geralmente, feridas que tem aquela crosta amarela, que é grudada na ferida, é uma infecção, né? Então, a água oxigenada, que é o peróxido, né? Ele ajuda a eliminar aquela bactéria, fazendo com que a ferida volte para a fase inflamatória, ou seja, fique vermelhinha na fase de granulação. Então, ela é muito boa. O povo, a oxigenada é citotóxica, que não sei o quê, não pode. Depende, né? Não, a gente não pode abolir um produto do mercado sem saber para que ele serve. Né? Então, eu uso no meu dia a dia, geralmente para feridas que são muito sujas, muito intensas, que às vezes um soro não tira. Então, a gente deixa um pedacinho ali na oxigenada para ela voltar. E aí ele amolece aquele tecido e a gente desbrida com bisturi ou até com o soro e a gaze mesmo, ele já sai. Então essas receitas caseiras abolir, né? Não, café, açúcar, mel, totalmente, ameixa. porque ajudam a ferida a infeccionar ainda mais.
né? Você está colocando algo que pode alimentar ainda mais aquelas bactérias, né? E não tem comprovação científica de nada. De nada. Eu vi, pra queimadura, tem gente que bota pasta de dente. Funciona, não? Não é muito legal, não. Pasta de dente. Porque queima, né? Queima bastante também. Existem curativos próprios para isso. Né? Então, procure um profissional habilitado, que conheça toda essa parte. Vamos com essa linha de... Não vamos tratar em casa, se automedicar, porque não é legal. Pode piorar, né? Pode. E aí você ainda perde as ameixas da geladeira. Com certeza. Perde vários alimentos. O café tá caro. Café tá caro. É melhor você pagar uma consulta do que gastar um café. É mais barato. É melhor. E aí, você falou aí da casca da ferida, né? Quando ela fica inflamada. A gente tem uma mania de quando a casca tá sequinha, a gente arrancar. Assim, a orientação é deixar lá e não mexer? Ou você pode já arrancar como é que... A orientação que eu sempre digo, né? A gente faz a cura seca numa ferida, né? Ela tem aquela casca para proteger a ferida. Então, se você arranca, você também está arrancando um tecido saudável que está ali por baixo daquela ferida. Então, a gente faz um tratamento de cura seca com produtos que ressequem aquela casca, para que aquela casca caia. E quando ela cair, o tecido de baixo já está recuperado. Então, é só uma capa protetora. Quando ela cai, o tecido embaixo está totalmente restaurado. Então, nunca é legal arrancar as casquinhas de ferida. Deixa que ela cai por sozinha. Si só, né? Exatamente. Ela cai por si só. Exatamente. E aí, a gente falando, Tayane, que a ferida você pode ter no corpo todo. A gente já viu vários... Mas doenças que causam feridas, por exemplo... A gente falou da mão, pé, boca, né? Em crianças. Sarampo, catapora. Essas porque a catapora, uma das características é aquelas feridinhas... as pápulas, no corpo que coça, né? E que coça. Isso é considerado ferida também? Sim, é considerado como ferida. E é tratado com medicação também. Pode ser tratado com a laser terapia, mas precisa sim ser tratado também com medicação, né? O auxílio de um médico, né? Porque é uma ferida também muito inflamatória. O paciente sente febre, o paciente não consegue dormir. Aquelas feridinhas, elas inflamam, né? Elas têm um líquidozinho. E se você coça aquela ferida e coça outra parte do corpo, vai pegar lá também. É mesmo, é? Olha que interessante. Então, tem feridas que são assim. Realmente, se você abrir um lado, esse líquido que você estourou e vai pegar em outro lado. Exatamente. Que nem na micose também. Se você coçar uma micose aqui e for pegar aqui, pode ter certeza que você vai transmitir para outro lado do corpo. Frieira é micose? A frieira ela é como se fosse um tipo de micose. E a laser terapia também trata, ajuda bastante. Também tem o pé de atleta, né? Que é aquele pé bem úmido, né? Cheio, bem áspero e úmido ao mesmo tempo, que é devido ao uso de sapato, né? Abafa tanto os pés e cria uma micose. Né? E por isso o uso do talco é importante aí também. Nesse caso. Para evitar. Perfeito. E a frieira é aquela que dá entre os dedos, entre os dedos, coça bastante. Coça bastante. E você falou muito da laser terapia, né? A gente faz laser terapia. Isso aqui a gente faz laser terapia. Mas existem outros tratamentos além da laser terapia, fora também dos radicais livres que você coloca no corpo. Tipo pomadas. Existe. O próprio comportamento da pessoa perante a ferida pode diminuir o impacto? Pode, com certeza. Se o paciente ele ajuda a tratar, o próprio corpo, ele com certeza vai ter um tempo menor de ferida. Né? Tem pacientes, eu até hoje tenho pacientes que bebem. Eles sabem que a bebida vai piorar a ferida, mas eles continuam bebendo. Então é uma escolha que eles têm. Né, de saber que eu posso conviver mais de 10 anos com aquela ferida. Se eu já convivo 30, o que são 10, né? Então, eu tenho muito paciente que pensa assim. Então, por isso que quando eu falo que as feridas... Eu não trato feridas, eu trato pessoas, é porque eu tenho que entrar no psicológico delas. Mostrar para elas que a ferida vai além da ferida. Depende dela, né? É 50% meu e 50% dela. Né? Então, o paciente, às vezes, ele vem para mim com a esperança de ficar bom comigo. Mas não depende só de mim. E você falou, a gente batendo nessa tecla de feridas na pele e na vida, né? Sim. Porque acaba que há mesmo uma ferida interna. né? Com certeza. E aí,
a pessoa tem que entender que o seu comportamento pode gerar uma melhora ou uma piora Com certeza. daquela ferida ali, consequentemente, a externa e aumentando a interna. E qual o impacto psicológico em relação a isso nas pessoas? Você que vem tratando já há algum tempo aí essas pessoas. O que é que realmente impacta no dia a dia delas? A pessoa tem uma ferida que não está cicatrizando, não está melhorando. Eu percebo muito a autoestima dos pacientes, né? Eles são geralmente depressivos, porque não gostam de sair de casa, porque tem um curativo, aquele curativo suja, e ele não pode levar a bolsinha para ficar trocando o curativo no lugar. Então eles não querem, de onde esteja, então eles não querem sair, eles não querem confraternizar, eles são introspectivos, né? Então, assim, a maioria já gastou muito dinheiro naquela ferida, mas tem consciência de que precisa melhorar, de que precisa mudar. Então, assim, a abordagem do profissional também precisa ser diferente. Porque não adianta o profissional bater de frente com um paciente desse. Não vai mudar. Não é quebrando a cabeça dele que eu vou mudar a vida dele. Né? Então, assim, eu já recebi pacientes que, o profissional disse que eu era um abestado, porque eu não fazia o tratamento como ele dizia. Olha aí. Então, imagina. Um tratamento bem humanizado esse, né? Imagina eu chegar para você que já está sofrendo com tanto, né, com tanto tempo de ferida e eu ainda piorar o seu psicológico, né? Então, eu tento fazer de uma forma que ele entenda que aquilo vai impactar diretamente na ferida dele. E ele vê. Ele vê de uma semana que ele não fez o que era para ser feito e uma semana que ele fez. Ele doutora, realmente, vou parar de beber. Eu tenho pacientes que pararam de beber quando viram e ficaram bons, cicatrizaram, né? Tem outros que não querem parar. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, de paciência, que vai impactar diretamente na vida. O ser humano é esquisito, né? Porque a gente sabe que a bebida, o cigarro são coisas que impactam negativamente na nossa vida, mas a gente tem, eu acho que alguma coisa interna de autodestruição, né? Mas eu vejo isso mesmo, assim, com algumas coisas. A pessoa sabe, porque todo mundo sabe. Ninguém nasce com vontade de beber, ninguém nasce com vontade de fumar. E a gente tem aquele pensamento de dizer assim, não aconteceu comigo ainda, então eu vou continuar fazendo. Vou fazendo. Né? Então assim, mas fulano tem uma ferida. Mas é fulano, não sou eu. Não sou eu. Então as pessoas também têm esse comportamento que é autodestrutivo também. Ferida na pele dos outros a refresco, né? É pra lá. Tipo então, isso mesmo. Então vamos vivendo aqui e que enquanto não pegar na gente, né, a gente tem essa mania. Tá? A própria família que cuida do paciente com ferida não se cuida também. Então, para você ver, o cuidado do profissional, ele não é só no paciente, ele é com a família também. Então, a gente também, além de ser enfermeira, é psicólogo, porque a gente tem que cuidar da família também, para que aquela família aguente a barra de cuidar de um paciente com lesão. Rapaz, essa questão de autodestruição, tem gente que é viciado em droga, né? Que aplica, né? Aplica drogas, forma também injetáveis. Sim. E forma aquela ferida ali na aplicação, eles vão aplicando. Sim. E saindo de um canto e aplicando em outro. E também, às vezes em cima, né? Então, assim. Aí essa ferida nunca vai ficar boa, né? O vício já é além de qualquer ferida. O vício é uma coisa que não adianta nem tratar. Não pensa, não pensa. Não tem. E me forma, né? Muita ferida dessas aplicações, né? Com certeza. Vai virando. Tony, bota aqui o Instagram dela, que eu vi no seu Instagram, tem. Da Eduarda mandou. Que você coloca lá também. Sim. Tá aí. Enfermeira. Tony. Estomaterapeuta. Enfermeira Tayane Braga. Isso. Tudo junto. Enfermeira Tayane Braga é o seu. Nova fase, mesma identidade. Pode descer mais aí, Tony. Tá aí você. Eu vi, pode descer, Tony. Você sabe. Aqui eu trago mitos, né? A ferida aberta, a cicatrização. Tá ali. Como cuidar de hematomas, né? Fatores que alteram. Essa paciente foi um peso, uma anilha de 15 quilos que caiu no pé dela na academia. Na academia. Essa é uma foto real. É uma foto real. E ficou esse roxo, ela foi para o hospital, o médico engessou o pé dela. Ixi. E aí, no ato de engessar, o hematoma necrosou. E a gente teve que abrir e drenar aquele hematoma. Puxa e aí, vida. depois de 2 meses, ela ficou boa de novo. Foi 2 meses, casou. Né? Casou com o pezinho. Você casou com o médico que não, ela casou. Ela não quer nem ver mais o médico. Né? Conseguiu
casar e... Sim. Aqui, 5 dicas para evitar lesão por pressão. Tá certo, tá. O curativo é bom. Manter a umidade, absolve. O que é isso? A exsudação é a secreção que sai da ferida, né? Ela se chama exsudação. Fornece isolamento térmico, impermeável, sem negócio de ferida respirar, né? Sem, pelo amor de Deus, ferida não precisa respirar. Pode fechar. Pronto. Pois, Tayane, a gente está finalizando aqui a nossa conversa. Tem mais algum ponto que você queria deixar? Porque a gente abordou aqui bastante coisa. Todo o corpo, né? Assim, de tudo que poderia, que as feridas podem impactar. Tem alguma mensagem que você queria deixar? A mensagem principal que eu quero deixar é que a gente tem que cuidar do nosso mental. Né? A nossa saúde mental, ela é essencial para regular todo o nosso corpo. Então, o nosso corpo também pode adoecer por conta do nosso mental. Né? Então, não só feridas, mas a saúde mental é necessária para a gente viver bem e feliz também na vida. É engraçado, né? Eu já conversei aqui com muitos profissionais, conversei com psicólogos, às vezes converso. E um dos pontos que todo mundo está batendo muito é a questão do estresse, né? As pessoas estão muito adoecidas mentalmente, né? Muito adoecidas mentalmente mesmo, assim. Inclusive o aumento de depressão, de ansiedade, coisa assim absurda. Suicídio. Com certeza. Né? Então hoje é uma grande dificuldade você cuidar da sua mente. E impacta também, engraçado. Mais um problema aqui, essa... A sua imunidade depende quase que 100% da sua saúde mental também. O seu emocional. A sua alimentação, o que você assiste, o que você consome também, ele faz parte. E é mais um ponto. Eu trabalhando aqui, assim, tudo que eu vejo é isso. Cuidar da sua saúde emocional, né? Com certeza. Cuidar da sua saúde mental, porque a partir daí você consegue muitos resultados positivos na sua vida em termos físicos, né? Porque a saúde mental está impactando o lado físico também. Com certeza. Eu vi uma expressão esses dias que eu achei interessante que diz que você tem muitos problemas até ter um problema sério de saúde. Sim. Aí você vai ter só um problema. Sim, é verdade. Né? Hoje você tem vários problemas, até você ter um problema sério de saúde. Aí você vai ter só um problema, porque aí você vai só se preocupar com os problemas de saúde que você tem e os outros vão ficar. A minha profissão, ela me transformou muito, assim, porque eu vejo problemas sérios de verdade, né? E eu achava que eu tinha problemas. Mas eu tenho problemas que podem ser tratados de uma forma tranquila, né? Sem estar morrendo de estressar, de perder cabelo e tudo. E aí tem gente pior do que a gente, então a gente tem que cuidar da nossa saúde, sim. Eu digo sempre, os problemas, eles são inevitáveis por vezes, né? Com certeza. Tem problemas são inevitáveis, todos nós vamos ter problemas. A preocupação com eles é opcional. Com certeza. Então, que não é o problema em si que causa... que é realmente o problema, é a preocupação, a importância que você dá para ele, né? A importância que você dá para esse problema é que vai fazer a grande diferença na sua saúde mental. Pois, Tayane, muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Um assunto tão necessário, né? Sim. Que muita gente não conhece. Não conhece, eu não conhecia. E eu fico muito feliz que a minha profissão tenha esse espaço aqui também. Pois... Ficamos muito gratos mesmo. Já fiquei aqui o convite para outra oportunidade também, a gente conversar. Certeza. Estou à disposição. Perfeito. Muito obrigado, Tayane. Muito obrigado você que nos acompanhou também. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go, podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará. E também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.